Olá pessoal, meu nome é Luiz Schwartz, sou fundador da Companhia das Letras. Aproveitando que nós estamos fazendo 35 anos agora, em outubro, eu vou responder algumas perguntas de livreiros e leitores sobre a profissão de editor. A curiosidade que eu tenho é em relação à sua experiência como editor com os fracassos. Os sucessos a gente conhece, eles já estão aí, a gente aplaude e curte, mas e os fracassos? Como é para você ter apostado, acreditado num autor, em um livro, feito uma edição especial e esse livro não ter dado o retorno que vocês esperavam? Quais foram os aprendizados? Você pode citar um caso para a gente? Obrigada, um abraço. Mônica, muito obrigado por sua pergunta. O editor tem que lidar com os fracassos diariamente. A grande graça da vida de um editor é o fato de que ela é imprevisível. E eu queria dizer que muitos fracassos me orgulham muito. Eu tenho muito orgulho de alguns fracassos, de livros que não tiveram sucesso comercial, mas tiveram uma importância muito grande. Com o tempo eu aprendi que, na verdade, mesmo que um livro aprofunde muito o que é tratado nos jornais, os leitores se sentem satisfeitos, saciados com a informação que o jornalismo traz. Então, é bem a sensação de fracasso nesse caso, porque nós saímos correndo, puxa, olha aqui tem um negócio, então a crise do Facebook, não sei o quê, ou coisas que estão acontecendo, a pessoa faz a maior investigação, mas no fundo o jornal está tratando daquilo, não tão profundamente, todo dia, e é mais difícil de vender um livro jornalístico ligado a um assunto que está nos jornais. No entanto, não há regra. Por exemplo, o livro sobre as Torres Gêmeas, do Lawrence Wright, não foi um fracasso, foi um sucesso. Então, é muito difícil estabelecer regras de sucesso e fracasso na vida editorial. Luiz, minha dúvida ela é em relação à escolha do papel, o tipo de papel, né? E o modelo da fonte. Essas escolhas elas estão atreladas ao conteúdo da obra ou são escolhas feitas independente? Ou já existe um padrão, sei lá, para romance, para não ficção, esse tipo de coisa? A minha dúvida é essa, tá bom? Obrigado, parabéns novamente e é isso, um abraço. Tchau, tchau. Oi, Felipe. A tua pergunta está no coração da história da Companhia das Letras. E a forma de responder é um pouco mista. Nós usamos alguns padrões quando os livros permitem serem enquadrados em padrões, mas há muito estudo caso a caso. Então, eu diria que, basicamente, a escolha do corpo, da entrelinha e da mancha, elas dependem do teor do livro, dependem do tamanho do livro. Eu acho extremamente desafiador, no Brasil, os livros muito grandes. Quando eu trabalhava na Brasilense, não se publicava livro de mais de 400 páginas, por causa do preço. E às vezes eu me sinto extremamente desgostoso com a diagramação de algum livro grande, que eu mesmo aprovei, e quando chega o livro eu fico numa tristeza quase inconsolável por ter usado uma mancha pequena e um corpo pequeno. A partir de agora, de alguma forma, eu quero nunca utilizar uma mancha tão pequena quanto algumas que nós utilizamos, ou um corpo tão... Na verdade, o que conta é a combinação da mancha com a entrelinha, com o corpo. E a fonte, o tipo de letra, influencia muito no tamanho e na capacidade de legibilidade. Então, é uma equação matemática, tem um pouco de arte, um pouco de
do design, né, que precisa entrar nisso para manusear essa equação de uma maneira criativa. E em casos do Brasil que a gente fica assim muito chateado porque o livro não pode ser tão caro, mas aí ele fica feio. Como que a gente faz entre a acessibilidade de preço e a beleza, acessibilidade de leitura? É um dos dilemas do dia a dia da editora que mais me perturbam. E ao mesmo tempo que eu adoro manusear, junto com os diretores de arte, essa equação entre esses fatores que eu mencionei. Na literatura contemporânea, a gente já percebe que existe uma maior preocupação em publicar os debates que tratem de uma maior diversidade racial e sexual. E na maioria das vezes não são publicadas obras que possam ofender as minorias. Então, a minha pergunta se foca na preocupação de trazer para o debate que essas obras de cunho preconceituoso existem e são um registro da sua época, mas como a gente pode lidar com elas se preocupando em não reproduzir e publicizar discursos que já não cabem mais na nossa sociedade. Portanto, eu gostaria de saber como é feita a seleção e o tratamento de publicações, principalmente as mais antigas e clássicas, que tenham em seu texto mensagens de cunho racista, machista ou homofóbico. Oi, Stella. Muito obrigado por sua pergunta. Ela é cada dia mais importante. Na Companhia das Letras, nós vivemos essa questão não só para as obras clássicas, mas para as obras contemporâneas também. No caso das obras clássicas, por exemplo, Monteiro Lobato, nós optamos por fazer edições críticas, deixando a edição como ela existia ou como existiu desde a sua escrita, mas fazendo anotações críticas a respeito das passagens preconceituosas e problemáticas para os dias de hoje. Essa foi a nossa escolha, não de intervir no texto e cortar, porque nós não nos sentimos com esse direito, mas a de apontar, dialogar e instruir, inclusive fazendo cadernos pedagógicos para os professores para possível utilização dos textos do Monteiro Lobato nas escolas com um alerta a respeito das passagens racistas. Mas há um problema maior, que é a editora, os tempos mudarem e coisas que de alguma forma não foram notadas, seja por nós, seja por editoras que nós adquirimos, estarem no nosso catálogo sem que nós tenhamos a perfeita noção disso. Então, a Companhia das Letras passou um tempo escolhendo entre dois grupos que fazem leitura sensível, que lerão, com isso nós vamos abordar aproximadamente mais de 1.000, quase 2.000 livros do nosso catálogo para verificar possíveis passagens ofensivas. Então, nesse sentido, não é um trabalho rápido e fácil, mas é um trabalho que a companhia já havia decidido fazer antes mesmo de ter surgido a polêmica recente com um dos nossos livros. Mas é um trabalho muito importante, apenas que é preciso que haja compreensão para como é possível uma editora repensar o passado, seja seu ou seja de outra editora que passou a fazer parte do mesmo grupo. Não é tão rápido, não é tão simples, e também os critérios para não exercer entre ter que cortar determinados livros, ter que cortar determinadas passagens, não exercer censura abusiva, são critérios muito delicados, em os quais nós precisamos aprender. Nós temos que ter a humildade
de dizer e pedir a paciência que os tempos modernos não têm, de que nos permitam aprender e corrigir possíveis questões para que nenhum leitor seja ofendido com um livro da Companhia das Letras. Eu estou entre essas pessoas que foram impactadas com essa invenção que saiu da cabeça sua e de Lília, a Companhia das Letras. Não apenas por causa do catálogo excepcional de títulos que vocês trouxeram para o Brasil, mas pelo fato de que vocês fizeram, acho que esse é um tipo de ato de feitiçaria, ao transformar o livro como objeto material, em uma extensão da magia do que está dentro do livro. A Companhia das Letras mudou muito a minha percepção do que é um livro. E ele se transforma em uma coisa assim inteira, em que a narrativa, as ideias, o pensamento que está dentro do livro, ele é revestido por todo o objeto material. Não apenas por causa do fato de que vocês têm um projeto gráfico muito bonito, não é porque vocês conseguiram capas muito bonitas, mas é pelo fato de que vocês transformaram cada livro em uma obra de arte inteira, como um bom vinho, que você percebe a sua textura, o seu aroma, o seu som e, obviamente, o seu sabor. Então, coisas preciosas como este aqui marcou muito a minha formação. Isso foi uma obra-prima, essa capa. Então, eu queria agradecer por esse grande projeto que vocês trouxeram para a gente e esperar que a Companhia das Letras tenha vida longa. Valdomiro, poxa, muita generosidade da sua parte, que emoção ver na sua mão o livro Os Escritores, que teve a tiragem inteira pintada à mão, um a um. E foi um dos momentos icônicos da história da Companhia das Letras, que nós estamos querendo passar uma mensagem, que o livro só se realiza quando o leitor lê, que cada livro é diferente, ele pode ter a mesma capa, mas ele não é o mesmo livro. E aí, com esse livro, imprimindo e pintando um a um, nós estávamos passando essa mensagem de que o livro é feito pelo leitor. E eu agradeço a menção da palavra esotérica, magia. Eu não sou um grande místico, mas eu às vezes uso essa palavra para falar sobre os livros, porque na combinação, nesse encontro da fantasia do leitor com a fantasia do escritor, existe muita magia. Ninguém sabe o que está por trás do devaneio do escritor e do devaneio do leitor. Ambos estão sozinhos quando fazem a sua atividade. O escritor escreve sozinho, o leitor lê sozinho. E isso também confere essa magia que você falou, porque a nossa mente, nossos sonhos, as nossas fantasias correm soltas quando estamos com o livro nas mãos. Muito obrigado. Uma curiosidade, como foi acalentar com o projeto de uma editora? Como foi que surgiu essa ideia na cabeça? Como foi que veio a inspiração para o nome da editora? Me conta um pouco dessa gestação da Companhia das Letras. Ótima pergunta e é muito bom lembrar do começo da editora. Eu trabalhei na editora Brasilense por quase 9 anos e resolvi sair por alguns conflitos internos. Eu tinha algumas ideias a partir do que acontecia na Brasilense, um sonho de ter uma editora, mas na hora que eu saí, esse sonho ele estava ali presente, mas ele não era uma coisa muito concreta. Eu saí da Brasilense e fui ver que oportunidades de trabalho no mercado me seriam oferecidas. Conversei com 3 pessoas, mas acabei achando que aquele sonho era mais forte do que as possibilidades que apareceram para mim. E o sonho surgiu um pouco de ver
como na Brasiliense, os livros de melhor qualidade, a coleção Circo de Letras principalmente, onde publicávamos os beats, a literatura no ar, literatura de vanguarda, esses livros estavam bombando. E aí eu comecei a ficar com essa ideia de que dava para fazer uma editora com bons livros e sobreviver dela. O nome foi uma coisa muito bonita, a decisão pelo nome. Eu tive uma pessoa que foi muito importante na minha vida, um crítico literário, tradutor, poeta, grande poeta, Zé Paulo Paes, que eu conheci através do Leia Livros, uma revista de resenhas que era da Brasiliense. E fiquei amigo dele, publiquei 2 livros dele na Brasiliense, passei a frequentar um pouco a casa dele e fui contar a ele que eu ia montar a minha editora. Ele já tinha trabalhado numa editora por 20 anos, na editora Cultrix. E falei, Zé, não tenho ideia do nome que eu queria dar. O único nome que eu pensei é um nome de uma livraria, e era Timbre. Curiosamente, uma livraria que eu frequentava muito e cheguei a pensar, esquecendo que esse nome já existia. Aí o Zé Paulo Paes falou, passou um tempo, pensou e falou, que tal Letras e Companhia? Aí eu falei, legal, gostei bastante. Fiquei animado com o nome que ele deu, mas passou uns minutos, falei, Zé, Companhia de Letras. Ele falou, não. Letras de Companhia é muito melhor. Não, Zé, Companhia de Letras. Eu acho que é melhor Companhia de Letras. Aí saí da casa dele sem uma conclusão. Fui falar com a pessoa que iria fazer o logotipo, o João Batista da Costa Aguiar. João, estamos entre 2 títulos aqui, Letras e Companhia de Letras. Ele falou, nenhum dos 2. Companhia das Letras, porque assim eu ponho uma caravela no logotipo, para parecer Companhia das Índias. E você poder ligar com a ideia de viagem. E assim nasceu o nome da Companhia das Letras. Quase foi Letras e Companhia, quase foi Companhia de Letras e acabou sendo Companhia das Letras.